sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Sem luz não dá, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre. Boa noite, boa noite, boa noite. Desculpa o atraso, mas aqui tá chovendo. Olha como que meu cabelo tá molhado, que eu peguei chuva. Aqui é assim, você sai no sol rachando e volta debaixo d'água. Aí você acaba molhando. E como que nós estamos? Fizeram a tarefinha? Escreveram tudo aquilo que estava te incomodando? Como você está hoje, Renata? Com menos sono ou mais sono? Com muito sono. Eu vou tentar permanecer aqui, mas qualquer coisa vocês me perdoem, porque Ninguém tô com muito sono. Renata, olha, você está num processo, as suas células, um processo que esgota os seus neurônios, que tira as forças, que te deixam sem ânimo, sem vontade. Tudo bem. Mas nós estamos numa mudança de lua, numa mudança planetária. Tem 4 astros, 4 planetas em conjunção no universo.
É muito normal a gente estar sentindo cansado, sem ânimo, esgotado energeticamente, porque estão chupando a nossa energia. E o que é interessante, nós não somos, nós não somos preparados para o que está nos acontecendo, para essa mudança que estamos indo. Eu cheguei, eu estava no carro ouvindo Quanta Luz, eu deixei aqui e fui resolver algumas coisas para colocar comida para os pets. E a próxima música foi exatamente Quanta Luz. Nós não estamos preparados para essa luz. Nós ainda temos a carnalidade, ainda estamos densos. E é por isso que precisamos olhar para essas nossas dores. E é por isso que eu pedi para vocês, nessa conjunção planetária, para que vocês trouxessem. Quando você se preocupa, aonde te dói? Qual é o espaço que te dói? Qual é o lugar no seu corpo que fica afetado? Para a gente poder tratar. Só que quando eu falei isso, eu acho que você já tinha caído ontem. E nós nos predispusemos a trazer isso hoje para nós olharmos. E não é só a sua ansiedade. Todos nós temos esses problemas que nos afetam, que causam dores. Quantas vezes eu me preocupo com vocês, eu me preocupo com os meus filhos, eu me preocupo com quem eu amo, eu me preocupo com a minha mãe. E gira também disparos e gatilhos em mim. Só que eu já estou num processo mais evoluído de aprendizado da respiração, eu começo a respirar e aí daí a pouco eu entro no transe do relaxamento. É isso que precisamos fortalecer o nosso corpo, oxigenando o nosso cérebro, que está muito confuso. Então eu gostaria de saber quem quer começar hoje falando o que te aflige, o que causa em você determinada dor. Pode ser eu? Pode, vamos lá. Bom, eu tenho vários sintomas, mas um sintoma que me incomoda demais, quando eu sinto muito medo, fico muito ansiosa, é o meu intestino e a minha região lombar do lado direito. O meu intestino ele não funciona, eu tenho o chamado inércia colônica. O meu intestino ele só é evacuado se eu tomar laxante. Eu não consigo fazer naturalmente, defecar naturalmente. Isso eu já passei por médicos, eu tenho exames de imagem que comprovam isso, e até uma temerosidade que eu tenho, porque um tio da minha mãe, a semana passada, ele fez a retirada de um pedaço do intestino, e o médico já falou claramente para mim que eu vou tomando laxante, tomando. Vai chegar uma hora que às vezes vai ter que fazer a retirada do intestino grosso. E se eu te falar que existem outros remédios que não são laxantes, fitoenergéticos, que fazem esse processo sem agredir a sua flora intestinal? Existe um, um fitoenergético que eu vou mandar foto para vocês, eu só preciso saber o nome dele em regiões do Brasil, porque nosso Brasil é muito extenso. Por exemplo, o quebra-pedra tem mais de 20 nomes diferentes. Eu só vou descobrir o nome e eu vou mandar para vocês. Uma outra coisa que eu gostaria de saber de você. Você já fez uso, Renata, do zinco em comprimido em alguma etapa desse processo seu? Você fez uso Sim, do zinco?
Sim, eu já tomei, tinha esqueci o nome, um remedinho de pozinho que eu colocava na comida. Só que vai não dá para bancar, porque é muito caro. Tá, mas tem o zinco em cápsula que você compra, são 90 cápsulas por R$ 25. E ele é muito bom. Esse do pozinho, ele é muito concentrado. A questão do zinco é o seguinte: nós precisamos, para o nosso intestino ser funcional, nós precisamos de 3 minerais. Nós precisamos do magnésio, nós precisamos do zinco e nós precisamos da vitamina C. Ah, Esté, quer dizer que eu tenho que ficar tomando remédio? Não. É inserir produtos que tenham isso. Por exemplo, a acerola já foi comprovada que ela tem 99% de vitamina C em sua composição. Então, o que que normalmente eu recomendo? A pessoa usar a vitamina C, bater a acerola com couve e com maçã e com a banana. Porque todo mundo que tem intestino preso tem medo da banana. E banana é 100% magnésio. E aí, como você não come a banana, você perde o magnésio. É como a água. Todo mundo vira para você e fala assim: toma 2 litros de água por dia, toma 3 litros de água por dia. Só que ninguém te diz que cada vez que você toma água pura e vai ao banheiro, você está eliminando do seu corpo todos os minerais ortomoleculares. E aí causa uma disfunção vitamínica no corpo. O correto é você fazer assim, pegar um vidro de 2 litros, normalmente como eu pego o verde, porque eu faço água solarizada, então eu coloco a água, solarizo ela e depois que eu solarizo, eu pego aquela colherzinha pequena com sal rosa do Himalaia, coloco, sacudo bastante. Aí você diz assim: fica com gosto de sal? Não, porque o sal do Himalaia, ele é só mineral, ele não tem sódio. E o que faz dar gosto no sal é o sódio. Só que o sódio para nós é pressórico, ele aumenta a pressão. E o sal do Himalaia, ele não faz isso. Ah, Esté, mas o sal do Himalaia é muito caro. Tá, mas você pode comprar um pacotinho de 50 gramas e vai demorar uns 30 dias para você, porque vai ser Eu tô assim, repositor. até na câmera, eu tô mostrando, meu amigo, relaxa. Pode atender ele, Renato. Já foi. Ah, então, o que que acontece? Você vai repor os seus minerais e vai dar textura ao seu bolo fecal e vai começar a tratar isso. Quanto à região lombar, eu sinto te informar, minha querida, você está se sentindo desestruturada e o lado que você tem maior desestrutura é o lado direito, que você falou, o lado com a região lombar do lado direito, que é Esquerdo. exatamente o direito, Esquerdo. esquerdo. Pois é. Então já mudou o assunto. O esquerdo é essa conexão, esse feminino, essa luta que você está tendo, essa desestrutura que você está tendo com o feminino, porque ao longo do tempo você tem que ser homem e mulher. Você não consegue ser a função só de mulher. Você é pai, você é mãe, você é colega, você é tudo. Então isso te desestrutura. Então você tem que olhar para isso.
Sentir no seu corpo o que precisa ser alterado. Respira. Tem coisa, Renata, que não precisa ficar com raiva. Tem coisa que não precisa ficar nervosa. Tem coisa que não depende de você. Tem coisa que depende do outro. É do outro. As aceitações, as posições, os julgamentos, as certezas, as incertezas. Não é nosso. É como aquele hino que eu te mandei hoje de manhã. A gente só precisa aquietar a alma. Eu não sei se você prestou atenção na fala que ela diz antes de começar o hino. Ela diz: por que me perturbas, ó alma, se tens um Deus que olha por ti? E às vezes a gente se perturba com isso. A gente esquece que o nosso Deus está conosco. Mas 90% das vezes, nem tanto é a gente. Às vezes, pode até ser o outro. Um outro próximo, um outro longe que te afeta. Mas o que você tem que centrar na sua vida é que você não pode modificar as atitudes e as ações do outro. Você só pode modificar aquilo que está nas suas mãos. Você não pode tentar mudar o João, a Gabriela, o Zé Roberto, sua mãe, o seu trabalho. Não. Você só pode mudar aquilo que está em suas mãos. E nas suas mãos está aquilo que você pode resolver. Ah, Esther, se eu resolver o meu financeiro, resolve tudo. Talvez não. Talvez é momento de você olhar para você e se dar o direito de cuidar um pouco de você. Quanto tempo você ficou cuidando da Gabriela, cuidando do João, cuidando dos seus pacientes, cuidando do seu pai, da sua mãe, e se esqueceu de você? É esse olhar para você com pequenas coisas. Eu me lembro outro dia que você falou assim: Estel, eu tô com a minha boca toda ferida. E o meu dentista falou que eu preciso colocar o aparelho para acabar as feridas, para acabar as aftas. Mas eu tenho compromissos. Eu tenho outras prioridades. E você se colocou de lado. Porque no fundo você ainda se coloca sempre em segundo plano, na vida sua, na vida do João, na vida do seu pai, na vida da sua mãe. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque subliminarmente você me disse que hoje a Renata é uma sombra da Cirlei. É como se a Renata não existisse. É como se a Renata não tivesse vida própria. Mas isso é um olhar errado que a Renata está tendo dela própria.
Por quê? Porque as pessoas que convivem com a Renata têm um olhar diferente com a Renata. Os seus clientes têm resultados. Os seus amigos gostam de você. O libriano implora para estar com você. E é como se você fizesse uma dinâmica de autossabotagem que você só vê o espectro da Renata. É como se a Renata fosse um fantasma que perambula pela terra. É como se, para você coexistir, a visão que precisam ter é primeiro da sua mãe. Mas você pertence a esse clã, você tem um lugar. Você é parte fundamental na vida sua, dos seus filhos, da sua mãe e do seu pai. E aí, eu gostaria hoje de te fazer uma pergunta bem profunda. A sua mãe está num processo difícil, que está te assustando, que está te trazendo medo. Um processo que você não sabe se aquela mulher fortaleza, se aquela torre forte vai continuar sendo a torre forte. E se deixa de existir o canal produtor de luz, como fica a sombra? Como eu vou ficar na falta da minha torre? As confusões e os conflitos que existem dentro de você estão todos centrados nisso. Estão todos coadunando com esse medo. E não é só você que tem isso. O João também está passando por isso. Ele não quer aceitar porque ele é jovem, ele não quer aceitar porque ele acha que é balela, mas no inconsciente dele, ele está apavorado com esse medo. E é muito normal isso conosco. A gente vai chegando a um ponto que vai vendo as pessoas envelhecerem, partirem e a gente vai ficando. O que vai ser de mim? Como eu vou ficar? Só que o que está pesando aí é que não existe a morte. Não existe. É só uma transmutação corpórea que nós vamos passar. Mas o nosso corpo físico reclama disso e tem medo. O que vai ser de mim se o meu pai morrer? O que vai ser de mim se o meu filho morrer? O que vai ser de mim se o meu cachorro morrer? O que vai ser de mim se eu perder meu emprego? Você dá conta? Porque a gente finaliza um ciclo e começa um novo. Vocês são conscientes do meu processo de luto. Eu perdi, eu fiquei desesperada, eu perdi meu chão, eu perdi meu ambiente, mas aos poucos eu fui recuperando a força e compreendendo que era pior para ele se eu ficasse naquele enlutamento. E aí eu comprei o livro do Carpinejar, Agora é Nunca. E comecei a ler e eu compreendi que não havia despedida. Eu creio num Deus acima de tudo e logo eu me reencontro. Logo eu vou ter o meu espaço.
Então eu tive condições de ir. E aí eu te pergunto, quantas vezes você aprendeu com a vida sozinha? Quantas vezes você quebrou a cara? Quando você teve a Gabriela, você não sabia o que fazer com um filho e você a criou. Olha como ela está hoje, uma mulher adulta, formada. E agora, com o João, está mais fácil, porque você está interagindo, porque tem a caixa do aprendizado que você teve. Tem o manual de instrução prático que você pegou. É como quando a gente foi aprender a andar de bicicleta. Todo mundo tinha que segurar a gente ficava naquele medo, não solta não, não solta não, não solta não. E a pessoa soltava. E aí você falava, não solta que eu vou cair. Daí a pouco você pedalava, mantinha o equilíbrio, caía um pouco, levantava e ia de novo, levantava e ia de novo. O problema que acontece com pessoas adoecidas em depressão e ansiedade é que elas perdem a vontade de lutar com as mesmas forças que ela tinha. E é isso que você não pode desistir de você. Porque quantas vezes você caiu e levantou, caiu e levantou, caiu e levantou. Há tantas pessoas na internet, eu vou citar aqui, por exemplo, aquela Elaine Ourives, ela fala o seguinte, que ela estava um dia em depressão, morando no escritório, em um cômodo, e que ela deitou para dormir e ela tinha uma planta Comigo Ninguém Pode. E ela pensou, eu vou fazer um chá, vou dar para os meus filhos e vou tomar. Na fraqueza que ela estava, na desistência que ela estava da vida. E aí eu te pergunto, olha como ela se transformou. Ela se permitiu mudar e hoje ela fala que ela é a mulher dos milhões. Pode ser que naquele momento ela estava esgarçada, ela estava perdendo a decisão de vida dela. Mas alguém pode ter sacudido ela e falado, acorda, para de brincar com a sua vida e brincar com a vida dos seus filhos. Não desista de você, você tem um potencial. Então eu gostaria hoje de ser a mesma pessoa que deu um balanço na Elaine. Eu gostaria de ser essa pessoa para balançar você, para te sacolejar, para te dizer, é momento de você vestir sua armadura de força e enfrentar. Porque uma coisa eu vou te dizer, Renata. Você está num posicionamento que você já se acha no fundo do poço. E do fundo do poço não tem mais caminho. Ou você emerge para fora e luta, ou você vai ficar como Tasmania, andando em círculos. Porque ali já não tem mais escapatória. A escapatória está dentro de você, está no seu eu, está na sua essência, está no seu Atman. Está em olhar para aquela Renata que já teve coragem de deixar tudo pro lado e lutar.
e ir em direção a uma nova vida. Uma Renata que batalhou, formou, criou a Gabriela, formou a Gabriela, está formando o João. Olha quanta bênção. Olha quanta bênção. E aí eu te pergunto, você é mais do que sua mãe? Não. Você é pequena. Ela é mais que você. Mas você não é sombra dela. Você tem que se permitir assumir o seu papel. Cirlei é Cirlei, Renata é Renata. Cirlei tem grana, eu ainda não tenho, mas vou ter. Cirlei tem uma vida tranquila agora, mas eu também vou ter a minha vida tranquila. Você já parou para pensar que a partir do ano que vem o João já está formado? Vão ser menos despesas, vão ser novidades que vão chegar. O João, pelo que ele demonstra, ele vai te auxiliar e juntos vocês dois vão sair dessa barca e estruturar a sua vida. Mas você não pode ficar capengando e sofrendo. Você tem que se erguer, minha amiga. Você tem que levantar dessa dor que você está sentindo. Eu sei que não é fácil. Renata, eu já fiquei 3 dias de cama chorando, sem ter rumo, quando eu perdi o meu marido. E alguém falou comigo, o que vai ser dessas crianças? Porque agora eles só têm você. Aí eu me levantei e falei, tá, eu vou. E comecei a ir. E hoje eu te faço essa mesma pergunta. O seu pai e a sua mãe só têm você. O João e a Gabriela só têm você. E você só tem você. O que vai ser de todo mundo se você se entregar, se você desistir de você? É por isso que você tem que criar forças, agarrar nas paredes e sair subindo desse poço que você acha que você está. E o pior é que quem está nessa situação acha que tudo é pior, é maior, é mais difícil do que o normal. Mas quando você vai à luta, nossa, era tão mais fácil. Lembra de você e a Ana com medo de fazer a palestra? Na hora que vocês foram, vocês fizeram. Foi muito mais tranquilo do que a sua mente. Não vai não, é perigoso. Vai que o povo pergunta alguma coisa, você não sabe. E daí? Ninguém sabe tudo. Lembra dos ensinamentos socráticos na escola de Platão? Eu só sei que eu nada sei. Não custa nada falar assim, eu vou perguntar para alguém, eu vou ver alguma coisa. Ninguém sabe tudo. Eu estava lendo uma reportagem outro dia, no final de semana, que o Elon Musk veio aqui no Brasil para conhecer como funcionava a inteligência artificial dos bancos brasileiros com questões da loteria.
porque nós somos um dos únicos países que tem uma loteria semanal. Os outros países, igual os Estados Unidos, fazem uma loteria anual, às vezes a cada 2 anos, a cada 6 meses. E ele veio aqui para copiar o rudimentar que nós temos. E aí eu te pergunto, o cara tem inteligência acima do normal, ele se acha o dono do mundo, ele está criando chips para acabar com as doenças no homem, na cabeça dele. Ele está se dizendo que ele é um dos donos do planeta Marte e que ele ainda vai conseguir povoar o planeta Marte. Então, se a gente for analisar essas possíveis características intelectuais do Elon Musk, nós brasileiros somos tão pequenos. Mas o brasileiro, ele tem algo, Renata, que muda o mundo. E você tem esse sangue. É resiliência. É nunca desistir. Tanto que sai um jargão, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vem inflação, a inflação no nosso país já chegou a 150%. Ou seja, se eu ganhava R$1, eu perdia R$150. E nós estamos aqui, nós superamos. Nós enfrentamos coisas que poucas pessoas conseguem. E estamos ali, batalhando. O salário mínimo do planeta, o mais baixo dos países em desenvolvimento. Quando eu digo países em desenvolvimento, são países que têm uma economia fluente, não é país totalitário, país em guerra, país que tem problemas governamentais. O nosso salário é o mais baixo. E nós não temos o raquitismo, porque o Senhor colocou no nosso solo a perfeição da fitoenergética que faz com que nós peguemos as folhas da mandioca e transformamos num ultravitamínico que a pastoral da criança, na pessoa da Dona Zilda, conseguiu criar o pó alimentício da pastoral da criança. Quantas pessoas tinham raquitismo na infância e conseguiram se superar tomando a multimistura da tia Zilda. E o mais engraçado de tudo isso é que com todas as agruras que nós passamos, estamos sempre com um sorriso no rosto. Estamos maus, mas estamos com um sorriso. E é por isso que eu digo que a sua estrutura está dentro de você. Ela só depende de você. De olhar para você com amor e com carinho. Olhar para o futuro que está chegando. Talvez ele não chegue hoje ou amanhã, mas ele logo chegará. Foi por isso que eu pedi para vocês escreverem o que mais incomodava vocês. Porque é a partir daí que você começa a olhar para isso.
E quanto ao seu intestino preso, qual é o amor que está aí dentro que você tem medo de deixar ir? Qual é esse medo maior que você quer segurar dentro das suas entranhas e você não libera, não deixa ir? Porque esse é o momento de você deixar ir. Quanto mais você prende, mais difícil fica. Quando você solta e deixa ir, tudo volta em formatos, em cores e em condições diferentes. Nós vamos olhar para isso. Nós vamos trabalhar isso. Tá bom? Mas uma coisa eu te peço. Não desista, não pare de crer. Lá em cima tem alguém que está olhando por você dia e noite, te segurando, te amparando e olhando para todos ao seu redor. Talvez a prova dessa noite escura da alma para você tá difícil. Mas logo você vai testemunhar as bênçãos que o Senhor, que o Espírito Santo fará na sua vida. A transformação que o Espírito Santo vai fazer na sua vida e na vida da sua família. Porque eu creio que Ele não é um Deus de mentira, Ele é um Deus de promessa, um Deus de verdade. Pode confiar. Pode confiar. Alguém mais anotou e quer falar alguma coisa? Então, já que ninguém quer falar nada, você quer falar? Pode falar. Então, é que eu achei que a Aparecida ia falar. Bom, a, qual o órgão que me afeta, o que me incomoda? Algo você já respondeu ali, a questão do intestino, né? Muito, muito preso. E fico 4, 5, 6 dias, sei lá, eu até perco a conta de quantos dias fico, né? Mas assim, a, não fui fazer nenhum exame, não fui nada, né? E, e mas o que mais me incomoda é daqui para cima. É muita dor de cabeça, constante, constante, há muitos anos. Esse zumbido com essa perca de audição do lado esquerdo, que me incomoda muito. Uhum. E isso. Só isso. Não, não é só isso. É que me incomoda muito, muito. Às vezes eu penso que daqui para cima eu queria ter uma cabeça e um pescoço novo. Então tá. O que que acontece com a Marilúcia? É tanta coisa presa dentro da sua garganta. Quando a sua menina, a sua criança, aos 11 anos, se viu em desespero pelo luto, precisando chorar, colocar para fora, gritar, implorar, revoltar com Deus, porque todos nós sabemos que o luto tem 4 fases.
e você não passou por nenhuma, porque alguém chegou e falou. Uma menina de 11 anos perdendo tempo chorando. Engole esse choro. E você não engoliu só o choro, você engoliu sua dor, engoliu seu ressentimento, daquela raiva que você estava, porque tinha aquela esperança do seu pai retornar. Tinha a esperança dele voltar com doces para agradar vocês. E voltou o amargo. Voltou a dor de cabeça e a enxaqueca de ter que fazer o papel do pai para a mãe. Assumir o papel do homem numa família que precisava de amparo. Por que isso te incomoda tanto? Porque esse amor de não deixar querer ir, querer reter dentro de você e prender nos seus plexos, nos seus meridianos, para que não vá embora, porque você tem esse apego a esse amor que não foi chorado, que não foi olhado. Eu fiz uma sessão com você e eu te pedi para você escrever uma carta para o seu pai. Você conseguiu escrever essa carta? Uma Eu fui carta até a de minha, despedida que você não teve. eu fui até uma parte, mas de despedida não. Eu não finalizei com a despedida. Por quê? Porque tem medo. Eu não quero deixar ir. Eu só tenho isso comigo. Eu só tenho essa dor. Como eu entrego só o que eu tenho? Mas a diferença é enorme. Quando o Senhor virou e viu aquela viúva, que ela foi à igreja e ela só tinha uma moeda. Ela não tinha mais nada em casa. Ela não tinha comida, ela não tinha bebida, ela tinha um monte de filhos. A mulher viúva naquela época era execrada e ela só tinha uma moeda. E ela foi lá e ofereceu e falou: Senhor, eu confio em ti, eu te entrego tudo que eu tenho, eu te dou tudo que eu tenho. E o rico do lado entregou 6 moedas, mas a oração dele foi a seguinte: Senhor, olha para meu pedido, porque eu não sou igual esses qualquer que vêm só com uma moeda para te oferecer. E o que o Senhor fez? Mandou o profeta ir na casa dela, pegar as botijas e encher cada uma das botijas que ela tivesse com azeite, que na época era o petróleo, porque o azeite era o financeiro de venda para tudo. E a Bíblia nos conta que ela encheu todas as vasilhas dela, encheu os potes e ela foi aos vizinhos e buscou mais e mais potes que foram enchidos. E ela distribuiu e o azeite dela transbordou e nunca faltou. Por quê? Porque ela saiu do medo de se doar
de aceitar aquela entrega que ela fez. E hoje você tem em você esse medo de deixar ir, porque a única coisa que tem em você é a dor da perda desse pai. Olha, Esther, se eu tirar de mim essa dor, eu não fico com nada dele. Fica, porque ele está aí em você. Ele te dá voz. Ele te ensinou a ser forte. Ele te orientou nos momentos que você precisava esquentar o pé da sua mãe, como ele fazia. Olha quanta bênção. Eu não sabia, Esther, o que falar para minha mãe quando ela, sozinha de noite, ela chorava, porque eu só tinha 11 anos. Eu também não podia chorar. Eu tinha de ser forte e me agarrar a ela. E tudo ficou preso na minha garganta. Tudo ficou entalado. E subiu. E sobe. E vira uma dor tremenda na minha cabeça, porque eu não sei como agir, eu não sei como me curar, sabe? Deixa essa dor ir com seu pai. Libere e liberte ele de dentro de você. Deixe em você apenas as memórias boas que vocês tiveram. Deixe com você a risada serena de quando ele chegava sujo da lida, da roça, e sentava para tomar chimarrão e roubava as roscas que você fazia. Olha como é lindo. Tem memória melhor que essa? Tem memória melhor do que você ouvir o seu pai falando com você: eu estou indo, minha filha, buscar o meu carro para que nós nunca andemos mais a pé. E você nunca mais andou a pé. Você sempre teve o seu carro, sua mãe teve condições, seus irmãos tiveram. Para que ele pudesse te fornecer isso, você teve que perder algo. Quantas coisas você perdeu aos 11 anos? Mas quantas coisas você ganhou ao longo da sua vida? Porque eu não sei se você acredita, mas eu tenho certeza que o seu pai está vivo, velando e olhando por vocês de onde ele está. Mas quanto mais você sofre, mais difícil é para ele. Quanto mais você se prende na dor, menos você se solta. Aprenda a ser como ele, brigar pelos seus direitos, pôr o laríngeo para funcionar, comunicar como ele era, brincar como ele era, chegar e pegar os filhos no colo e brincar. Hoje você já não consegue fazer isso com sua filha e com o Maurício, mas você tem o Bob. Pega o Bob, liga uma música, pega ele nos braços como seu pai te pegava e faça aqueles movimentos. E olhe com os olhos de afeto e de amor e fala:
Agora eu deixo você ir, meu Pai, porque eu sei que só vai a carne, porque dentro de mim, no meu coração, você fica, você permanece. O seu amor em mim. Eu estou aqui, graças a você. Eu sou honrada, graças a você. É difícil fazer isso. É difícil. Mas se você vê aqui, ó, na minha frente, na minha mesa, eu sempre tenho a foto do meu esteio. E é o espelho da minha vida. Porque eu olho para eles durante todo o tempo. Eles é que me fortalecem. E eu convido sempre. O meu pai já se foi? Já. Minha mãe tá adoecida? Tá. Mas eu sempre convido. Vem comigo. Porque vocês são o meu esteio. Vocês são a minha força. Eu me espelho em vocês. Eu me vejo em vocês. Eu sou porque vocês foram. Ah, Esté, isso quer dizer que eles foram muito, eles podem não ter sido nada, mas para mim é muito. Eles podem não ter feito nada que é importante para os outros, mas fez para mim. E é isso que conta. É isso que dá a você o patamar de se superar e de aceitar que há uma luz no fim do túnel para liberar esse seu chakra laríngeo. Saia dessa prisão, desse chakra do entalado. Se for preciso, chore. Se for preciso, grite. Se for preciso, grite no papel, escrevendo suas dores. Fale palavrões no papel. Termine, rasgue e entregue ao universo e diga: eu me liberto dessa dor, porque agora a adulta dá conta de sofrer pela criança e pela adulta. Eu me permito fazer isso, hoje e sempre. Hoje e sempre. Estamos vendo você, estamos com você. Como ontem eu disse, dor dividida é dor liberada. Eu não pensava que isso ainda estava tão latente ainda em mim, sabe? Porque faz 49 anos, mas assim, ouvindo você falar tudo isso, eu vi o quanto eu não aceito isso ainda. Sim, Sabe? sim. E quando você falava ali para Rê, algo do intestino ligado ao medo, e daí eu me fiz a pergunta, não lembro o que era que você fez para ela, mas eu até escrevi aqui, o meu é o medo de prosperar, e me veio isso na minha mente como resposta, sabe? E aí eu te pergunto hoje, o mesmo medo da Renata é esse. Ela se sabota na hora que ela começa a prosperar. Um cano quebra, um problema dá mofo na casa, ela tem que comprar alguma coisa, ela perde num curso que não deu certo. Tá sempre assim. Mas É. eu vou te dizer o porquê que você ainda insiste aos 49 anos em não querer superar e prosperar. Sabe por quê? Porque na sua cabeça de menina, quando seu pai foi buscar uma caminhonete zero
na cidade era prosperar, era abundância. Para uma cidade que as pessoas eram simples, ter uma caminhonete era algo muito, muito próspero. Mas só que o que aconteceu? Nessa ida, ele morreu. E qual é o seu medo? Se eu prosperar, será que vai acontecer comigo ou com alguém que eu amo mesmo que aconteceu com o papai? Não vai. São históricos diferentes, são destinos diferentes, são causas diferentes. O seu pai já tinha cumprido a missão. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Por que há crianças que chegam na Terra, elas são fecundadas, elas são gestadas, a mãe quer o filho, o pai quer o filho, todo mundo da família quer o filho. Ele nasce, fica 2 dias e falece. É o destino. Ai, foi minha culpa, eu não tive uma gravidez, eu já tive 4 gravidezes. E nessa fui perder? Gente, eu sou prova disso. Eu tinha um útero infantil. Os médicos falavam, você não vai ser mãe, você não vai ser mãe, você não vai ser mãe. Eu tinha um marido que queria ser pai. Ele queria. Todas as vezes que eu falava que eu estava grávida, ele saltitava de alegria. Eu brincava com ele que ele era melhor pai do que melhor marido. E todas as vezes, um dia eu recebi o laudo que eu estava grávida. Mas eu falei, eu vou perder mesmo, nem vou importar. Nem vou. Deixei. Falei, tá. Se tiver, falei desse jeito. Se tiver de vingar, que vingue. Falei com a médica. E vingou. E ela virou e falou comigo assim, prepara o enxoval. Eu falei, não vou fazer enxoval não. Eu não preciso fazer enxoval. Eu já tenho enxoval a perder de vista na minha casa. Era mentira, porque eu não tinha. Falei com ela, mas eu não queria criar expectativas para mim. E vingou. Talvez nos ambientes de maior expectativa eu me perco. E no ambiente de menor expectativa, eu ganho. Por quê? Eu não preciso criar tanta coisa na cabeça. E é isso que você tem que olhar. A prosperidade na sua vida, ela só depende de você. E ela não vai te fazer perder o amor do seu pai, o amor da sua mãe, a presença que eles são na sua vida. Volta lá na menina de 11 anos e diz para ela, vamos olhar com amor para isso, porque ele foi o melhor pai até o dia que Deus quis. E tá tudo certo. Olha para isso com amor e deixa ir. E não se esquece de escrever uma carta de despedida para o seu pai, como você não despediu. Briga, xinga, fala com ele, você não tinha que ter feito isso, você não podia ter me abandonado, você não podia ter abandonado minha mãe, você foi um crápula, você xinga, briga, fala tudo. E depois você diz, obrigado, meu pai. Graças a você, eu sou o que eu sou. Isso é honrar.
Honrar não quer dizer seu pai aprontou, fez isso, fez isso. Não, meu pai é um santo, uma bênção. Não. É você dar o lugar que ele tem. A honra que ele te dá é de ter te proporcionado a vida, de ter proporcionado a você os momentos que ele te proporcionou. Ah, Esté, ele não era um bom marido. Problema da sua mãe e dele. Quem casou com ele foi ela. Quem escolheu foi ela. É problema dela. Ele é pai. E como pai, ele é uma bênção. Então, aceite ele da forma. Se for preciso, diga para sua mãe: minha mãe, resolva suas pendengas com o meu pai. Porque ele é o meu pai. Ele é 50% da minha raiz. E eu quero essa raiz forte. Eu não quero só um lado fortalecido, não. Quero os dois. Eu quero duas raízes, ó, entrelaçando. Sabe quando você abre um vaso, que você quebra um vaso, que tem raiz, que está misturada com terra, que está misturada com um pedaço de toco, que está misturado com tudo? É aquilo que você precisa. Aquele emaranhado é que traz o néctar que faz você ser exatamente o que você é. Não importa a podridão que ficou no meio dessas raízes. O importante é o que brotou de fora. Você não é cenoura para crescer para dentro. Você cresce para fora. Não importa quão boa ou quão interessante, ou quão rica, ou quão perfeita são suas raízes. O importante é que elas estejam lá. Lembra quando vocês assistiram aquela série que eu pedi para vocês assistirem? A Minha História, lá da Espanha, que ele pega e perfura os pés de azeitona e diz: não interessa se aqui em cima é bom ou ruim a forma como a árvore cresce, porque a azeitona ela não é uma árvore reta, ela é uma árvore angular, ela cresce de todas as formas. O importante é você calcificar, fomentar, fortalecer as raízes, porque não é o tipo do pau que vai qualificar a fruta, é a raiz que envia o néctar para que o fruto se fortaleça. Então não importa se o pau é torto, se o pau é reto, se o pau é angular, se o pau é como um pinheiro ou como um simples bambu, não importa. São os seus frutos que vão realizar as bênçãos que você quer propagar em sua vida. Gratidão, Esther. Gratidão eu. Aparecida, você queria falar? Vamos deixar para outra aula, que já é quase 8 horas já. E essa aula tá boa demais, meu Deus. Então vamos deixar para a próxima aula, que é amanhã. Aí, Amanhã. então, aí eu Amanhã, falo. pois é. Amanhã eu quero dizer para vocês, amanhã eu tenho psicólogo, certo? Se eu conseguir chegar às 6, nós temos Planeta Amor às 6. Se não, a gente tem às 19h30. Beleza? Aí eu começo por você, Aparecida. Ok, Tá bom? ok. Beijo. Renata, como você está aí agora? Você tá melhor? Daqui a pouco eu vou fazer outro reiki. Tchau. Os reikis te ajudaram, Renata, ontem? Sim.
Então, beleza, vou continuar com eles, tá bom? Gratidão, Renata, gratidão, Mariluz, Beijo. gratidão. Beijo, Esther. Que nós possamos ser luz por onde passarmos, que possamos iluminar as escuridões. Mas só lembrem de uma coisa, Renata, quando você pensar na luz, pense na advogada, que ela vai brilhar. Marilúcia, quando você pensar na luz, pense no seu pai e nas bênçãos que você trouxe. E nós, os demais, vamos pensar, até decidirmos quais são os perrengues que nos afloram, vamos pensar nas bênçãos que os nossos ancestrais trouxeram para nós. Gratidão e até amanhã. Desculpa a demora de hoje, viu? E a chuva tá linda ali fora. E a aula foi linda. Obrigada. Eu ficava perto da janela para fazer o Planeta Amor, mas quando começava a chover, molhava tudo e eu ficava puxando coisa, puxando papel. Agora eu falei, não, quero ficar longe. Quero só olhar a lua, olhar a janela, olhar. Apenas observar. Tá bom? Beijo, beijo, meninas. Beijo, meninas.